Você está no canal Dois Passos Oficial. Já pensou com cuidado nas razões pelas quais pensa em morar e se fixar em Portugal? Analisou itens que precisam ser levados em consideração antes de uma mudança tão significativa, de uma ruptura tão forte? Vamos juntos refletir e listar pontos que podem ser vantajosos ou nem tanto, caso sua decisão seja mudar de país e de vida. Lembrando que nossas opiniões são emitidas a partir da nossa vivência, das nossas percepções. E como não há verdade absoluta, retenha para si apenas aquilo que for conveniente. Combinado? Vamos lá então! Pessoal! Fala aí, galera! Bom, todos nós sabemos que não existe país perfeito, mas vários aspectos podem tornar a estadia ou residência num lugar mais ou menos atrativo. Você certamente já ouviu sobre a qualidade de vida e a segurança, dentre tantos outros itens que Portugal oferece. No entanto, será que você já ouviu dizer que o clima é diferente do Brasil em grande parte do país lusitano? Ou que você pode passar por situações pouco agradáveis a um imigrante? Naturalmente que esse nosso conteúdo tem uma visão pessoal, mas também considera a convivência com vários brasileiros que moram em Portugal, sobretudo famílias e jovens trabalhadores que vieram em busca de melhor qualidade de vida. Se você vive em Portugal, pode ou não observar esses aspectos, mas lembre-se, cada experiência é única e vai depender do contexto da qual foi retirada. Acho que é importante a gente começar falando sobre um comentário que a gente teve aqui num vídeo nosso de custo de vida. Acho até que eu posso deixar o link aqui na descrição, né? Que a gente falando do nosso custo de vida aqui, aí teve uma seguidora, não sei se é seguidora, né, amor? A gente não sabe. Não. Mas aí ela falou assim, 1.800 euros é só para começar, que você vai precisar de mais 1.000 euros para terminar o mês se você for morar no Algarve. Bom, e isso não é verdade. Não é de forma nenhuma. Isso é verdade dependendo do seu estilo de vida. Por exemplo, o Algarve é uma região muito grande, é a região sul do país, né, do país português. Então, assim, você tem 16 concelhos no Algarve. Então, uns são mais próximos à praia, né, uns lugares são mais próximos à praia e outros nem tanto. Então, o estilo de vida, né, o custo familiar, ele varia de acordo com o seu salário e aí quanto você gasta com arrendamento, com supermercado, exatamente, as contas de consumo. Então, assim, por exemplo, se você mora perto da praia, provavelmente você não vai conseguir um imóvel por menos de 1.500, 2.000 euros de arrendamento, né, que é o aluguel daqui. Mas se você mora um pouco mais afastado, dependendo do imóvel, você pode pagar 500. Então, tudo isso impacta fortemente no custo mensal. E também depende, tá? Tem gente que mora aqui perto da praia que paga 500 euros de arrendamento. Isso vai com a sorte, né? Assim, vai pesquisando, com o tempo que você tá aqui, você vai conhecendo as pessoas e indicação ajuda muito, né? É verdade. Mas o que mais pesa no orçamento é o arrendamento. Sim, e assim, a gente vive aqui com menos de 1.800 euros, isso é fato. Porque de mercado, 400 a 500 euros, dependendo. Agora, se você é uma pessoa que você investe muito em passeios pagos, aí realmente fica caro, né? A gente procura investir em passeios gratuitos, que aqui tem muita coisa gratuita para fazer. É verdade. E assim, esse item que nós estamos tratando agora, ele tem a ver com ser possível viver com menos em Portugal. Seria uma vantagem. Por quê? No Brasil, por exemplo, né, só para citar o país da nossa origem, nós temos muitos gastos que deveriam ser públicos, né, mas são particulares. Então, assim, por exemplo, educação, uma boa educação no Brasil normalmente é particular. Você paga seguro de automóvel altíssimo. Você tem que pagar plano de saúde também altíssimo se quiser um bom atendimento médico. Então são vários itens que em Portugal você não despende dinheiro. E isso torna, apesar do salário ser menor, comparado com outros países europeus, muito mais barato viver em Portugal. Além da qualidade de vida, é lógico, né? Exatamente. E, assim,
quanto à escola, né? As meninas estudavam escola particular no Brasil, vieram para Portugal, estão estudando escola pública. Não vi diferença no ensino, tá? No nível do ensino, não vi diferença alguma. Pelo contrário, aqui ela tem aulas que no Brasil ela não tinha. Minha filha está tendo aula de francês, inglês, e assim vai. A minha outra filha, que é a mais novinha, né, adora a escola. Tinha problema para comer, hoje em dia come de tudo, arroz com polvo, que a escola oferece. Se adaptou muito bem. Salmão defumado na hora do almoço. Arroz com bacalhau. Até a gente queria comer na escola. A gente está pensando, né, em pedir o cardápio de lá, se a gente tem direito a almoçar no refeitório. Muito legal. Um outro item que nós gostamos bastante é que o país, ele promove, ele estimula um convívio multicultural, né? Então, Portugal é um país amistoso e receptivo, recebe todas as nacionalidades, sejam refugiados, como é o caso da Ucrânia, né? Onde há assim, um programa especial. Há aqui muitos indianos, muitos paquistaneses, enfim, várias outras etnias, né? E além dos outros europeus, como britânicos, franceses, alemães, suecos, holandeses, enfim. Isso não contando com a comunidade de países de língua portuguesa, CPLP, né? Que é o caso do Brasil, de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, enfim. Todos os países de língua portuguesa. E isso é muito legal, porque não só você convive com outras culturas de língua portuguesa, como outras etnias também, enfim, de outros países diversos. E isso é muito agregador. Você anda pela rua, você ouve, assim, perto de casa mesmo, na padaria, no mercado. A gente vai ao mercado e ouve diversas línguas, né? Italiano, francês, inglês, é todo mundo junto e misturado. Às vezes a gente faz até assim uma aposta, um bolão, né? Isso aí é russo, isso daí é romeno, o que é isso, né? Depois a gente acaba descobrindo, mas é muito legal. E principalmente assim, para quem tem filho, para quem tem família, né? Olha só que interessante o seu filho poder conviver com outras nacionalidades, né? Sim. A minha filha vai pra praia e ela tem que falar com americanos, ela tem que falar com ingleses, ela tem que falar com italiano. Então, eles mantêm de uma certa forma um convívio, um intercâmbio sem querer. É verdade. Né? E é muito mais legal porque é espontâneo. Então, exatamente. Isso nos leva a outra questão. Caso você ainda não esteja na Europa, você que nos ouve agora e nos assiste, considere fortemente a possibilidade de aprender um segundo idioma, especialmente a língua inglesa, porque ela é chave para a comunicação na Europa. Mesmo que você não fale alemão ou não fale, francês, o inglês acaba sendo chave, inclusive para conversar com alemães e franceses, por exemplo. Então, antes de vir, mesmo que seja um curso básico, intermediário, pense muito, reflita e invista no seu futuro. Falar inglês aqui é fundamental. Então vamos abordar o assunto segurança, né, aqui em Portugal. Nós temos uma tranquilidade onde vivemos e assim não dá para comparar, porque nós somos originariamente do Rio de Janeiro e hoje moramos na região do Algarve. Então, mas a gente reconhece também que nós precisamos fazer uma comparação justa, né? Portugal é um país muito menor que o Brasil, né? E a população, por consequência, também é bem menor. Não que isso justifique coisa alguma, que fique claro, mas ajuda a explicar. Então, assim, o Brasil tem 230 milhões de habitantes, Portugal tem cerca de 10 milhões. Os grandes centros brasileiros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, estão saturados, né? Há muita gente vivendo nesses grandes centros, então isso acaba causando algumas distorções e problemas, né, que as pessoas têm que enfrentar no dia a dia, como transporte, né, dentre outras coisas. Então, assim, só para falar da nossa experiência aqui, né? O que você acha da nossa experiência aqui? Porque, assim, a gente veio do Rio de Janeiro, né? Então, assim, quem mora no Rio de Janeiro sabe como é complicado, né? Você não pode sair de casa. Seu vidro tem que estar fechado, tem que colocar em sulfilme para ninguém saber que é uma mulher dirigindo. E aqui eu não vi isso, né? Desde que a gente chegou. Porque, assim, o carro já dormiu de porta aberta, vidro baixo, sem vidro, né? Então, assim, são coisas que não tem preço. Hoje eu posso pegar o celular
e falar no telefone no carro, que ninguém vai passar e tirar o telefone de mim, como acontece nas grandes cidades do Brasil, né? É verdade. As crianças podem ir na esquina tomar um sorvete sozinhas, porque a minha vai fazer 15 anos, ela vai sozinha, compra o seu sorvete, volta para casa sem ninguém incomodar. É uma tranquilidade que realmente para quem tem família não tem preço. É verdade. E eu vou ser sincera, apesar das notícias que a gente vê de Portugal, de roubo e tudo, não tem comparação, não tem comparação. É um caso isolado, é uma coisa ou outra, e se justifica pela quantidade de pessoas que estão chegando, né? Pelo desequilíbrio social, como ele já tinha falado. E é isso. Para mim, segurança em Portugal, nota 10. É verdade. Então, assim, é verdade que nos índices globais, Portugal caiu um pouquinho de 4º para 7º país mais seguro do mundo, mas honestamente, ainda que os portugueses fiquem um pouco aborrecidos, chateados com essa situação, ainda, né, é uma posição excelente, porque num planeta que tem 198 países, você ser o 7º mais seguro do mundo, ficando atrás apenas de países como Dinamarca, Finlândia, Noruega, é uma excelente posição. Então, assim, a percepção de segurança é incomparável com os grandes centros brasileiros. E Portugal é um país muito pequeno, né? A gente consegue atravessar Portugal em 8 horas. Sim, de norte a sul em 8 horas. De norte a sul, em 8, 9 horas. Isso, né? de carro, isso, né? Isso de carro, é tudo muito perto. Então, a percepção, assim, da gente, né, como brasileiros, é de que não tem comparação. Quando o português fala é longe, não é longe. Pra gente não é longe, entendeu? É longe pra eles, que moram num país que realmente, né, tem dimensões bem menores. Mas pra gente, 15, 20, 30 quilômetros é muito perto, é muito pertinho. E isso realmente faz diferença, né? A gente consegue transitar com mais facilidade aqui pela região, conhecer lugares legais, isso assim é muito legal. E falando também de transportes ainda, tem uma outra coisa que é muito legal. Como o Brasil é um país muito grande, atravessar os estados é como se fosse atravessar países, né? E aqui nós temos companhias chamadas de low cost, né, que são de custo baixo, e você paga valores muito baixos, né, muito pequenos para viajar entre países. Então, assim, em promoção, você consegue, por exemplo, ir de Lisboa, em Portugal, a Roma, ida e volta, eu já vi isso, por 29 euros, ida e volta. Eu já vi um youtuber, né, comprando passagens de ida e volta, se não me falha a memória, para a Espanha, tudo bem que é mais próximo, mas enfim, é outro país, por menos de 10 euros, R$ 9,90. Então, é uma coisa que nós não encontramos no Brasil e isso aqui facilita bastante conhecer outras culturas, outros países. Agora um ponto negativo é com relação ao transporte público. Sim. Aqui é uma região muito carente de transporte público. Então, assim, sempre que a gente pode, a gente recomenda que você traga o dinheiro para você comprar o seu imóvel, né? A sua bicicleta, qualquer coisa que te dê, ou um automóvel, né? Que te dê um mínimo de locomoção. Principalmente se você for comprar um imóvel numa aldeia, por exemplo, né? Que você não pode contar com transporte público numa aldeia. É verdade. Por exemplo, se você vai morar em Lisboa, principalmente, e no Porto também, o transporte público é muito eficiente. Então, em Lisboa, você tem um sistema integrado de transporte, né? Do comboio, que é o trem, do metro, que é o metrô, dos autocarros, que são os ônibus, e das barcas, que levam, por exemplo, do centro de Lisboa até o outro lado, em Setúbal, né? Então, assim, agora, se você vive em regiões que não tem um atendimento assim, eficiente de transporte público, você precisa de um carro para se deslocar com facilidade. É o nosso caso aqui. Aqui não há metrô, não há trem próximo, então nós precisamos sim de um automóvel para os deslocamentos. Isso, leva isso em consideração no seu planejamento. Mas como nem tudo são flores, agora vamos falar de coisas que não são tão agradáveis assim. Eu não considero desvantagem, mas é um choque de realidade para quem chega. Então, assim, quando nós chegamos a Portugal, descobrimos por que o Brasil é tão burocrático. Nós temos uma origem, e essa origem é Portugal. Então, assim, e isso nós estamos falando de um país que, depois que se inseriu na comunidade europeia, precisa respeitar e cumprir protocolos de eficiência, né? De tornar
alguns procedimentos digitalizados, online. Isso a gente está falando de um país que se inseriu nessa realidade há algumas décadas, não tantas. Então, mesmo assim, há muitos problemas quando você precisa recorrer aos serviços públicos para obter documentos. Então, assim, coisas que estão ditas no website de um órgão governamental qualquer, quando você chega no balcão de atendimento, ainda tem isso, né? Eles dizem outra coisa, e aí vem o pior. Um atendente diz uma coisa, você acha que é verdade, você sai, volta, entrou no mesmo lugar, outra pessoa no mesmo balcão já te disse outra coisa completamente diferente. É verdade. Então, assim... A gente passou por isso várias vezes. A gente fica olhando pro alto, assim, se a gente encontra uma câmera, parece que a gente tá participando de uma pegadinha, sabe? Assim, lá, os brasileiros foram pegos, lá, olha, acreditando em tudo que a gente diz. Mas assim, parece brincadeira, só que não é, tá? Dependendo de com quem você fale, a mesma lei tem diferentes interpretações, é inacreditável, no entanto é verdade. Então, venha preparado, seu espírito precisa estar preparado, porque você vai enfrentar prazos longos, você vai enfrentar filas, é um serviço extremamente burocrático, ainda que tem evoluído com a informatização, tá? Não, e assim, tem pouca gente para atender tanto imigrante, Sim, né? Isso sim. é uma carência que a gente observa, né? Uhum. São poucos profissionais nessas repartições com um grande número de imigrantes que está chegando em Portugal. Claro, então, claro. eles não estão realmente preparados para essa nova realidade. Porque é importante salientar esse aspecto, porque fica parecendo que os funcionários não querem atender. Muito pelo contrário, nós tivemos muita sorte de encontrar funcionários extremamente solícitos e que buscaram nos ajudar em tudo que era possível. No entanto, eles não podem fazer mais do que a capacidade humana deles permite. Então, assim, não estamos aqui a criticar o serviço público português de forma alguma. Os funcionários têm sido muito gentis e têm nos ajudado bastante. No entanto, exatamente o que a minha esposa acabou de dizer. Há uma carência, há um déficit de funcionários. Isso é nítido. Então, assim, se o governo estimula que outras nacionalidades venham a Portugal para trabalhar, é necessária a contrapartida. É preciso aparelhar esse mesmo Estado com um staff mais numeroso para que seja capaz de atender essas demandas. E para mim, acho que a pior desvantagem, acho que a que mais dói é a saudade da família, né? É verdade. Você vem para um país onde você não conhece nada, você não conhece ninguém, você deixa a sua família, você deixa a sua vida, você começa aqui do zero e assim, dói, machuca, a gente chora, são muitos sentimentos envolvidos, né? Então, assim, além de todo um preparo financeiro, você precisa realmente estar preparado psicologicamente, porque não é fácil. Não é nada fácil você ficar longe das pessoas que você ama, mas a gente tenta se unir, tenta ser forte para vencer mais essa batalha, né? E usar a tecnologia a nosso favor, né? Hoje a gente tem aí os WhatsApp da vida e conseguimos conversar com as pessoas em tempo real. Isso já é muito positivo. Agora, o que ela acabou de dizer é absolutamente verdade. O planejamento financeiro, ele não é mais importante que o planejamento emocional e psicológico. Eles estão no mesmo nível. Não se engane. Não pense que chegando aqui com milhares de euros, você vai estar habilitado a passar por todas as dificuldades, caso o seu emocional e o seu psicológico não estejam bem preparados. Então, antes de vir, pense bem. É uma ruptura muito grande. Você não está mudando de bairro, está mudando de país, mudando de continente. Então, assim, a distância é muito grande, você não vai conseguir viajar com muita frequência, até porque ultimamente as passagens de avião aumentaram bastante de preço. Então, pense com cuidado, pense muito antes de tomar a decisão de mudar de um continente para o outro. Claro, você precisa de respaldo financeiro, mas você tem que estar com o coração e a mente absolutamente em dia, preparados, porque especialmente o primeiro ano é muito difícil. Pessoal, vamos comentar e compartilhar este vídeo? Ative o sino de notificações também.
Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Faça o YouTube recomendar os nossos vídeos cada vez mais. Então é isso. Um grande abraço do canal Dois Passos Oficial. Até a próxima!